two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. O meu nome é Marisa. Semana passada eu gravei o podcast sozinha, mas o Thiago está de volta para a alegria de muitos. Voltei, galera. Como que você tá, Thiago? Olha, Conta pro pessoal, atualiza. eu tô tendo uma questão familiar muito difícil, assim, uma das coisas mais difíceis da minha vida. Mas nessa fase eu devo admitir que eu pude ver o que são amigos de verdade e pessoas que eu não tinha contato há muito tempo e vieram e me ajudaram. Então, tenham amigos, façam amigos do peito, porque quando você mais precisar eles vão estar lá. E já queria agradecer para Marisa, porque ela essa semana tá ouvindo bastante do meu choro sobre tudo, sobre meus infortúnios, mas eu agradeço muito, Marisa. Sabe que além de fazer podcast, você é muito minha amiga. Te amo, minha amiga, e vamos falar um caso hoje um pouco diferente, né? Primeiramente, Thiago, também te amo, tá, gente? A minha amizade com o Thiago já é de bastante tempo, fico feliz, né? Às vezes eu acho que eu sou meio torta como amiga, eu sou aquela amiga que esquece de ver o WhatsApp às vezes, mas porque se precisar, tamo aqui, gente, realmente façam amigos, a vida é mais fácil e mais tolerável. Mas assim, gente, hoje a gente vai mudar um pouco, né? Porque aqui no nosso podcast funciona da seguinte forma: Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Tudo bem que Estados Unidos realmente parece que lá é um imã de serial killers. Vamos fazer o quê? Mas a gente também de vez em quando tenta trazer um caso brasileiro, afinal é o nosso país. Mas hoje a gente vai, gente, para a União Soviética. Atualmente, geograficamente falando, o caso aconteceu na Ucrânia, mas na época do caso estava na União Soviética, não é mesmo, Thiago? Sim, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a gente vai ver que esse caso tem muito da Ucrânia, tem muito da Rússia também. Eu acho que esse caso exemplifica várias coisas dos lemas ou das coisas que a União Soviética deixou, alguns conflitos, e aí vocês vão entender por que até hoje essa nacionalidade e territorialidade são coisas diferentes. Por exemplo, você se sentir russo, você pode não necessariamente nascer na Rússia, então vem muito daí. Antes da gente ir pro episódio de hoje, como vocês sabem, se vocês quiserem ajudar a gente a crescer, por favor, siga a gente lá no Instagram. Quando ouvir o nosso podcast, tira um print, marca a gente sempre tá ou curtindo ou repostando. A gente às vezes dá o nosso jeito, né, de interagir ali com vocês, a gente ama interagir. E se você quiser ajudar a gente de outra forma, né, em breve a gente vai fazer uma pesquisa aí pra entender melhor o que vocês gostariam, né, o que incentivaria você a apoiar o nosso podcast. Então, em breve a gente vai fazer uma pesquisa e a gente quer muito que vocês participem dela, independentemente do... Enfim, se você quer ou não apoiar, mas só pra gente ter uma ideia do nosso público mesmo. A gente também quer fazer umas enquetes aí pra entender quais tipos de casos vocês gostam, quais tipos de casos vocês querem. Então, todo apoio é bem-vindo e acho que é isso. Acho que a gente pode ir pro episódio de hoje. E só lembrando que hoje a gente tem nossa primeira parceria, que vai ser com o Pedro, do Assassino Sinistro. Ele mandou um áudio pra vocês conhecerem o trabalho dele e apoiarem também o trabalho deles ouvindo. Rompemos nossa programação. E aí, pessoal do Apenas um Podcast, aqui quem fala é o Pedro Santos, do podcast Assassinos Sinistros, e hoje eu tô aqui para dar um pequeno convite para vocês. Eu não sei se eu tô interrompendo um programa ou não, mas eu vim aqui convidar vocês para conhecerem o meu podcast, que é o Assassinos Sinistros, e lá eu trago casos de crimes reais focados em casos de assassinato, tentando fazer uma imersãozinha legal para vocês, contando a história com efeitos sonoros, umas musiquinhas bem interessantes até,
E eu tento fazer algo interessante, algo um pouco original, e eu espero que vocês gostem bastante. Então eu deixo aqui um convite muito especial para vocês darem uma passada no meu podcast e dar uma conferida. E se vocês gostarem, não esqueça de deixar uma boa avaliação na plataforma de áudio que você escuta. O lançamento dos meus episódios são nas quintas-feiras de 15 em 15 dias. E além disso tudo, ainda tem a página do Instagram do podcast, que é @assassinossinistros, onde quem seguir vai conseguir ver diversas postagens relacionadas com o mundo dos crimes reais, algumas outras coisinhas bem interessantes, alguns memes também, imagens dos episódios, spoilers dos próximos casos e muito mais também. Desculpa por atrapalhar o episódio aqui do Apenas um Podcast, então agora vocês podem voltar para a história. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o caso do Andrei Chikatilo. Já estamos falando errado o nome dele, né, gente? Provavelmente vamos chamá-lo de Andrei, que fica mais fácil. Que ficou conhecido como o açougueiro de Rostov. Eu sempre falo, né, se o serial killer tinha ou açougueiro ou vampiro no nome, já vai vir uma coisa muito bizarra que vocês já vão ver a seguir. E como a gente adiantou, teoricamente ele nasceu na União Soviética, mas hoje em dia a gente entende que onde ele nasceu foi na Ucrânia, né, geograficamente falando, para os dias atuais. Ele nasceu no dia 16 de outubro de 1936 e o que não surpreende ninguém é que a infância dele foi marcada, né, gente, por vários tipos de trauma diferentes. Primeiramente porque a família dele era muito pobre e eles tinham muita questão da fome, né, a família dele passava fome, inclusive vocês vão ver que por causa disso ele vai ter alguns traumas, como por exemplo, ele era uma criança meio esquelética, ele era desnutrido, ele tinha uma aparência assim um pouco mais fraca, e eu acho que isso não chega nem a ser o pior, sinceramente, porque o pior mesmo é o que a mãe dele falava pra ele, que eu acho que assim, esse deve ter sido o verdadeiro trauma do Andrei, e assim, a mãe dele se chamava Ana, e basicamente ela mentiu uma coisa pra ele, que o Thiago vai dar mais detalhes. Que o irmão dele teria sido sequestrado, morto e canibalizado pelos vizinhos durante o grande período de miséria que a Ucrânia teve em 1930. Ou seja, uma coisa bem light, leve, né? Tipo assim, né, gente? Que horror. Você falando que literalmente seu irmãozinho foi comido vivo. E isso, obviamente, causou diversos traumas nele e alguns medos e anseios. E aí tem a questão do pai dele, que era o Roman, que ele era um militar russo, mas ele acabou sendo aprisionado durante a Segunda Guerra Mundial, deixando a incumbência do filho ser criado só pela mãe. E isso foi uma grande vergonha para a família, porque pelo que eu vi, o Chikatilo, ele também teve alguns problemas para entrar na faculdade por causa dessa vergonha, digamos, dessa desonra que o pai dele deu. Então, a vida dele começa sendo bem difícil do começo, né? Porém, ao mesmo tempo, ele também era um leitor assíduo, tanto que depois ele vai se formar em literatura russa na faculdade, né, uma das faculdades que ele fez. Ele também era considerado muito inteligente e as pessoas consideravam que ele tinha uma memória incrível. Ele era muito bom para lembrar de datas e eventos históricos. Porém, né, gente, a inteligência não impedia o fato dele sofrer bullying dos colegas. E ele sofria esse bullying principalmente por ser uma pessoa considerada diferente dos demais. De acordo com os colegas, tá, gente, entre 1 milhão de aspas, ele tinha um comportamento afeminado e por causa disso, basicamente, ele sofria bullying. E também a personalidade dele era diferente, né, ele era mais introvertido, mais tímido. Algumas pessoas também descrevem ele como sendo uma pessoa mais confusa e até mesmo obsessivo em relação a alguns assuntos. Então, por ser diferente, ele sofria muito bullying. E outra coisa que eu acho que é uma das que mais vai marcar de fato o Andrei, que a gente vai ver o reflexo disso nos casos que ele vai cometer, era em relação a uma patologia sexual que ele basicamente sofreu desde a infância. Ele era permanentemente impotente, então, digamos assim, ele não conseguia ter relações sexuais, ele não conseguia... Eu não entendi se ele também não conseguia ficar, tipo, excitado ele conseguia ficar, mas, sei lá, ele não conseguia manter uma relação sexual saudável, digamos assim. E por causa disso, né, por causa dessa impotência, ele se sentia muito frustrado e até mesmo ele tinha meio que uma sede de vingança, porque ele não acreditava que ele tinha nascido daquela forma. É uma das coisas que
O que ele achava que tinha acontecido com ele, na verdade, é que ele teria sido castrado quando ele ainda era bebê. Então, meio que ele criou essa história dentro da cabeça dele, né? Na verdade, também não tem como a gente dizer se era verdade ou não, mas eu acho difícil, eu acho que foi uma coisa de nascença, né? Mas enfim. Então, por causa disso, ele tinha até essa vontade de se vingar. Então, assim, na adolescência, né? Esse bullying que a gente viu foi mais ali na infância. E quando ele atinge a adolescência, o bullying começa a diminuir, pois ele acabou crescendo, ficou um pouco mais alto, porém, a vida social e amorosa era praticamente nula. E assim, né, gente, o RSS, né, tem que ter um exércitozinho ali, né? Então quando ele chega na maioridade, ele vai lá e serve o exército. E lembrando, eles estão na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e quando a gente fala disso, a gente fala de Ucrânia, Rússia, Bielorrússia, tem vários. Ele acaba no exército russo, eles acabam não ficando exatamente no lugar que eles estão. Por exemplo, ele é da Ucrânia, ele não necessariamente fica na Ucrânia, ele vai para outros lugares, porque, para vocês terem uma ideia, eu acho que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era muito grande, acho que era o maior país, não sei se era um dos maiores países, então acabava que era muito grande, e aí começa a rolar uma boataria na cidade dele, que ele não era, que ele não conseguia, que ele não era macho o suficiente, sabe aquela questão de virilidade, sabe? Essa mesma questão que tem aqui no Ocidente tinha lá, sabe? Então que ele não era viril, que todo esse papo que ele devia imaginar que ele não era tão homem, então ele virou chacota por todo mundo, ele virou chacota na cidade dele, e aí tem relatos que ele até falou em se matar, mas ele acaba procurando novos ares. Depois de sair do exército, ele vai para Rostov-on-Don em 1961. E aí, em 63, ele acaba se casando com uma mulher chamada Fedosia Odinachev. Fedosia Odinacheva. Isso, deve ser assim que fala, provavelmente. E assim, obviamente, como a gente mencionou anteriormente, né, ele era impotente, e essa condição meio que trouxe problemas pro casamento. Tanto que uma das coisas que a gente não entrou muito em consenso nas pesquisas foi em relação ao número de filhos, tá, gente? Parece que eles conseguiram ter pelo menos um filho, porém alguns sites falam que foi só um menino, outros sites falam que foi só uma menina, porém a maioria fala que eles tiveram um casal de filhos, tá? Então assim, a maioria, mas independente de qualquer forma, por mais que houvesse esse problema, eles conseguiram ter pelo menos um filho por aí, tá? Então, em 1964, quando ele tinha 28 anos, ele entra na Universidade de Rostov, onde ele se forma em 1970 em literatura russa. Inclusive, depois ele se forma em engenharia, se eu não me engano, foi até engenharia de produção, especificamente. Então, essa é uma das outras divergências que a gente tem nesse caso. Porque alguns falam que ele se formou em literatura russa, outros falam que ele meio que se formou como se fosse uma formação pedagógica, que não é bem uma faculdade, é uma faculdade em si, mas não é tão completo, e que ele teria se formado em engenharia. Então, mas pelo que eu vi mais dizendo, ele tinha se formado em literatura russa, e depois ele vai virar engenheiro pelas próprias coisas que ele faz, né? Pelas próprias oportunidades que ele deixa de ter pelo seu comportamento. Então assim, gente, ele acaba se tornando professor de ensino médio, né? Isso mais ou menos quando ele completa ali seus 34 anos. Porém, pasmem, gente, mesmo sendo professor, o bullying, né, não foi evitado, né? Ele continuou sofrendo bullying, inclusive ele era ridicularizado tanto por colegas de profissão quanto por alunos. E o apelido dele era Ganso, porque o pescoço dele, de acordo com as pessoas, era longo demais. Então assim, ele começa como professor, aí assim, né, é engraçado, porque geralmente quando eu tô contando a caso, assim, de serial killer, eu vou contando a vida dele, as pessoas ficam, ai, que dó, não sei o quê, até vir os detalhes, né, porque o pessoal pode até pensar, nossa, né, professor sofrendo bullying,
Porém, vai vir a bomba a seguir, tá, gente? Em maio de 1973, o Andrei passou a mão em algumas alunas dele. Quando a gente fala passar a mão, a gente tá falando de assédio sexual, tá, gente? Então, hoje em dia a gente chamaria de crime de assédio e de importunação sexual. E por causa disso, ele foi demitido. Eu até fico contente que, pra época, tomaram algum tipo de atitude, né? Porque hoje em dia, às vezes, a gente vê tantos relatos disso acontecendo em escolas. Infelizmente, eu recebo mensagem de muitos seguidores falando que isso acontece na escola deles e a escola não faz nada, mas... Calma, que piora, calma. A escola, na época, fez alguma coisa, né? Mas vai piorando, tá, gente? Vai piorando. Porque, assim, pode parecer que foi isso, mas também não foi, né? Se você teve essa leve esperança que foi por causa disso, né? Na época, ele trabalhava em uma escola que era a Instituição Shavtai, falei errado. E basicamente, assim, ele não parou de cometer abusos e ele foi demitido em 78, né? E você deve estar pensando, foi por causa dos abusos, né? Que eu falei, nossa, né? Deu uma ponta de esperança pra época, talvez? Não. Por que ele foi demitido? Ele foi demitido porque tinha que ter um corte de pessoal na instituição. Então, para quem não entendeu, o que acontece? Em 73, ele é demitido por uma instituição por esses crimes de tanto assédio quanto importunação sexual. Já no ano seguinte, ele procura outra instituição, foi a que ele ficou mais tempo, ele fica 4 anos nessa instituição, e dizem relatos que ele tinha o mesmo tipo de comportamento, passavam a mão na cabeça dele, ele continuou fazendo, ninguém demitia ele por isso, e aí ele só vai ser demitido porque tem que fazer um corte de pessoal. Então é isso, né, gente? A primeira escola foi um pouquinho melhor que a outra, basicamente. Então, assim, mais ou menos nessa época que ele é demitido, ele vai cometer o seu primeiro crime, né? Isso ainda no ano de 1978, na época o Andrei tinha 42 anos e a primeira vítima dele foi uma garota de 9 anos. A abordagem dele com ela é muito parecida com a abordagem que ele vai ter com as outras vítimas dele, que é basicamente oferecendo alguma coisa pra elas. No caso dessa primeira vítima, ele ofereceu alguns chicletes importados. Em outras vítimas, ele podia fazer a mesma coisa, oferecer um doce, oferecer dinheiro, até mesmo o passeio, assim, no carro dele, ele oferecia, e às vezes as vítimas, né, vocês vão ver que as vítimas dele, a maioria foram muito novas, acabavam, enfim, cedendo à conversa dele. Então ele sequestra ela e ele tenta abusar sexualmente dela, porém, como vocês podem imaginar, ele não conseguiu. E o que acontece em seguida? Ele acaba ficando com muita raiva disso, e aí ele dá vários golpes de faca nela. Então ele acaba mutilando o corpo dela, abandonando essa menina na floresta, e o corpo é encontrado 2 dias depois. Inclusive na época, isso vai ser uma coisa que a gente vai ver não só nesse caso, mas em praticamente todos os outros assassinatos que ele vai cometer, havia-se já algumas provas em relação a ele. Porém, ele acabou sendo liberado. E como eu já adiantei, isso vai ser uma coisa que vai acontecer não só nesse primeiro assassinato, mas também ao... Logo mais, a gente vai entender melhor o porquê que a polícia tinha provas, mas não prendia ele. Já já vocês vão entender, tá? Na época, inclusive, um homem chamado Alexander Kravchenko foi executado por ter sido considerado culpado desse crime, gente. Que loucura, né? Então, basicamente, ele passou desapercebido. Como teve um culpado, um culpado nesse caso, a polícia meio que limpou a barra dele, e todas as acusações que ele tinha, as suspeitas que tinham, foi se apagado. Porque, teoricamente eles acharam o culpado, né? Inclusive executaram o culpado. Então, Mas você sabe me dizer, só uma dúvida, assim, você chegou a achar alguma coisa, se esse cara já tinha feito alguma coisa antes, ou se foi realmente uma pessoa 100% inocente? Ou não tem informação? Que eu já Só tem que ele foi executado por esse crime, digamos assim. Esse caso é bem chatinho, gente, tá? Pra achar umas informações, ele é bem chatinho, por isso que eu perguntei se o Thiago tinha... descoberto alguma coisa, porque de repente talvez ele já fosse uma figura meio conhecida, né, por esse tipo de crime, por isso que prenderam ele. Ou às vezes foi uma pessoa 100% inocente, que é uma coisa que a gente já viu também em muitos casos também. E vocês vão ver que nesse caso é muito difícil ter informações,
porque era muito escondido, tipo, não se queriam falar dessas amenidades e que essas amenidades saíssem para os outros cantos. Então, tipo, era uma coisa bem escondida, era uma questão de quase censura de informação, e esse caso só vai ficar famoso pelo que ele repercutiu mesmo dentro da União Soviética, né? Exatamente, né? Porque, assim, gente, rolava uma treta que basicamente o Partido Comunista na época negava veemente a possibilidade de existir serial killers na União Soviética, sabe? Porque, como vocês sabem, querendo ou não, estatisticamente falando, a gente sabe que a maioria dos serial killers vem dos Estados Unidos. E mais ou menos nessa mesma época que ele cometeu o primeiro crime, ali, 78, 80, vai ser quando o FBI vai estar lá. Acho que eles tinham terminado de fazer o corpus dele, da pesquisa, assim, pra compreender os serial killers, né? Vocês sabem que, numericamente falando, a maioria dos serial killers realmente vem dos Estados Unidos. Inclusive, tem até essa dúvida se realmente vem ou se é porque lá é mais reportado, mas enfim. E assim, era uma coisa que estava sendo muito falada na época, então era época de Guerra Fria. Vocês sabem que eles gostavam de jogar merda um pro outro, basicamente. Era uma situação assim. E eles queriam acreditar, né, que isso não poderia existir por lá, mas vai ser justamente por isso que vai demorar 12 anos pro Andrei ser preso, basicamente. E aí acontece que o Andrei, ele para de ser professor, né? Ele para de dar essas aulas, e como a gente disse, ele tinha se formado em engenharia, ele vai trabalhar nesse novo emprego dele, que faz com que ele viaje para vários lugares. Então ele mudava constantemente. Ele levou sua família para Rostov, onde a maioria dos crimes aconteceram, mas teve alguns crimes que aconteceram em Moscou, teve alguns crimes que aconteceram nos arredores de Rostov. E qual que era o modus operandi dele, Marisa? Então, ele procurava suas vítimas, em sua maioria, próximas a estações de trem. Ele optava normalmente por crianças ou por garotas de programa. E em seguida, ele prometia o que eu falei pra vocês. Ele prometia um passeio, dinheiro, doces, algo que convencesse aquela vítima a ir junto com ele. Em seguida, ele costumava levar suas vítimas para uma floresta, onde ele amarrava e dava um golpe na cabeça, e assim as torturas começavam. E assim, é muito pesado, assim, porque ele literalmente com a própria boca arrancava e desmembrava os órgãos genitais dessas vítimas. Ele arrancava as línguas também. E o que eu acho que é o que fica mais perturbador é que ele fazia isso enquanto a pessoa ainda estava viva, porque o prazer dele era em ver o sofrimento da vítima. A gente pode falar que ele era um homicida sádico por causa disso. E ele também confessou ter se alimentado de partes dos corpos das vítimas dele, né? Então ele também passou por essa acusação. Acusação não, né? Que ele mesmo confessou, no caso, de canibalismo, né? Então ele costumava arrancar o nariz, a boca, a orelha, enfim, várias partes, assim. E eu acho bizarro porque era com a própria boca, basicamente. Então, sei lá, eu tenho medo de mordida, então eu fico meio agoniada de ler essa parte especificamente. E na hora de matar mesmo a vítima, ele costumava matar através de facadas. E psicologicamente falando, eu vi algumas psicólogas, assim, que enfim, avaliaram o caso e por aí vai. As facadas eram meio que uma forma dele representar a parte sexual que ele não conseguia fazer. Porque, como a gente mencionou lá no começo, ele era impotente. Então, psicologicamente, ele dá essas facadas, era como se ele estivesse fazendo o ato em si. O que faz total sentido, né? Parando pra pensar em toda a situação, né? E a gente vê como que fica a cabeça da pessoa. Por isso que lá no começo a gente já falou, né? Que justamente essa parte da impotência sexual vai ser uma das principais, basicamente, assim. Vai ser a principal... É o principal fator que vai, tipo, de fato, mexer com a cabeça dele, né? Sim, e inclusive essa questão da facada também tem uma questão de ser uma coisa bem pessoal, porque várias facadas dizem que a pessoa teve raiva, sabe, tipo, tem emoções mais afloradas nessa questão.
E com isso também, com tudo isso que ele fazia, essas mordidas, o que ele arrancava e etc., ele acabava deixando evidências, DNA. provas de DNA. E aí a gente pensa, mas Thiago, DNA, a gente tá falando em 1970, 78, 80, 90? Sim, ele deixava essas provas de DNA e isso vai ser muito importante, vai ter 2 fatores, tanto o fator de não condenação quanto o fator de condenação, né? Como a gente falou, esse caso tá entre um dos que a gente achou mais difícil, assim, de pesquisar certas informações, no sentido que a gente até consegue achar bastante coisa sobre ele, mas sobre as vítimas, como vocês sabem, que de vez em quando a gente gosta de falar, quando a gente acha, não tem praticamente nada. É bem difícil de achar informações sobre as vítimas especificamente, sabe? Quem eram elas, o que elas faziam, sabe? É praticamente impossível, mas a gente tem detalhes de uma vítima, que era a Larissa Tachenko. Ela era uma adolescente que aparentemente teria dado risada da performance sexual do Andrei, e por causa disso ela acabou tendo a garganta, os braços e o seio roídos enquanto ela ainda estava viva pelo Andrei. Então, assim, é muito bizarro. É só isso que eu tenho a dizer, é muito bizarro. Mas não achem que o Andrei ele passava desapercebido pela polícia, porque a polícia ele já meio que estava no radar da polícia. Ele, como pode-se dizer, era aquele cara que sempre estava nas suspeitas, mas eles nunca conseguiam efetivamente achar provas materiais para condenar ele ou levar adiante esses assassinatos que estavam acontecendo, né? Eu ia falar que é até uma coisa meio parecida com o caso que a gente contou do Gary Ridgway, né? Porque ele também, desde o começo, ele tava meio que sobre a mira, assim, da polícia, mas eles não conseguiam aquela prova contra ele, né? Então, tipo, acontece muito nos casos criminais, assim, da pessoa ser a suspeita, mas eles precisam da prova, gente. Não basta só a pessoa, vamos dizer assim, ser uma pessoa claramente estranha, né? Eles precisam da prova substancial, né? Da prova física. E assim, ele é preso, né? Em que ano? Em 1984, por alguns detetives que ficaram vigiando eles, ficaram meio que de tocaia, vendo o comportamento dele, e eles constataram que ele estava tendo um comportamento suspeito com uma mulher lá, que eles estavam achando que ele queria, tipo, não ter só alguma relação com a mulher, ele estava tendo alguma coisa que eles estavam achando suspeito, só que eles não conseguem achar nenhuma prova, evidência e etc. E aí 3 meses depois ele é solto disso, e aí eles colhem o DNA dele, etc. E lá por 85 ele ele volta a cometer os crimes dele, digamos, normalmente, com mais frequência. Então ele vai fazer um crime em Moscou, ele vai esfaquear uma mulher com 38 facadas, depois ele a estrangula. Então, com isso ele volta ao padrão de matar. E é bem, como a gente falou, é bem discrepante o número de vítimas deles. Tem alguns lugares que eu vi que ele tem 50, tem uns lugares que falam que ele tem 70 vítimas. Então não é muito certo sobre isso, né? Exatamente, né? Então, basicamente, né, ele já estava sendo alvo das suspeitas faziam bastante tempo, porém eles pegaram a prova genética, né? Porém, o DNA dele não bateu com o que teria sido encontrado na cena do crime. Mas não porque era o DNA de outra pessoa, mas sim porque a pessoa que analisou aquele DNA não analisou da forma correta, basicamente, né? Foi um erro humano, vamos dizer assim, né? Não foi que de repente, tinha uma outra pessoa, não. Era tudo ele mesmo. Mas também, né, gente, em 1985, o DNA que eu tava falando pro Thiago era um bebê ainda, né? Ele vai vir com força lá nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000. E mesmo assim, na época, já era aquela coisa mais lenta e tal, que a gente via nos casos da época. Mas mesmo assim, eu acho até surpreendente o fato de em 85 eles já estarem fazendo isso, basicamente. Porque em outros países não rolava isso. No Brasil demorou bastante. Por exemplo, para quem ouviu o podcast, que é muito bom inclusive, o do caso Evandro, viu quanto tempo demorou para ter o teste de DNA e etc. E
Sim, vocês têm que tirar um pouco do pensamento anticomunista que as pessoas têm, que eles não tinham tecnologia, que as pessoas passavam fome, porque vocês têm que pensar que a União Soviética conseguiu lançar satélites no espaço e etc, o Sputnik, então, tipo, eles tinham a tecnologia, só que foi mal analisado, né? E aí, outra coisa que acontece que dá ruim nisso tudo é porque, como o Chikatilo ele é tirado das investigações como suspeito, a polícia começa a acreditar que existem 2 serial killers. Um que atuou de 78 a 85 e um que começa a atuar em 85. Então isso também dificulta para a polícia, porque eles já tiram um suspeito, que é o Chikatilo, e agora eles acham que tem 2. E só depois que eles vão entender que é a mesma pessoa que cometeu esses crimes, né? E o que vai motivar a prisão do Andrei finalmente foi a pressão pública, porque os casos, assim, eram conhecidos pelas pessoas, né? E as mesmas queriam que esse caso fosse solucionado, né? Então começou, se não me engano, eles fizeram protestos mesmo. Então houve a troca dos investigadores e em 1990 eles finalmente começam a conduzir essa investigação de uma forma melhor, uma forma mais correta. E aí o Andrei vai ser finalmente preso, tá, gente? Ele é preso em 1990 e o julgamento dele acontece em 14 de abril de 1992, aonde ele vai receber a condenação de pena de morte. Inclusive, o julgamento dele foi pura fofoca, basicamente, vamos usar essa palavra pra não usar outra, né? Porque circo. os pais... foi um circo, essa palavra é melhor. Porque os pais, parentes das vítimas, todas essas pessoas foram até o tribunal e elas basicamente queriam fazer a mesma coisa que o Andrei fez. A mesma coisa que o Andrei fez com o filho dessas pessoas, né? Com ele. Então eles tiveram que, inclusive, colocar o Andrei dentro, tipo, de uma minicela dentro do tribunal. E é engraçado, porque eu já vi em outros casos fazerem isso lá na Ucrânia. Porque aqueles maníacos de Dnipropetrovsk lá também fizeram a mesma coisa. Eles ficaram dentro de uma cela pra impedir, né, que as pessoas fossem até ele e batessem nele. Mas se eu não me engano, ele chegou a apanhar de um tio de uma das vítimas. Se não me engano, o cara pegou uma barra de ferro e deu na cabeça dele. Então, assim, gente, foi bizarro. Peraí, bizarro não, bizarro que vai vir a seguir. É que eu li a parte de baixo e eu já soltei bizarro. Que eu ia dizer que foi, tipo, gigantesca a confusão, mas é porque eu li o que vai vir a seguir, pessoal. Aí eu já falei, bizarro, mas calma. Então, o que acontece... Pensem assim, pensem em um tribunal, aquele tribunal clássico, que tem as cadeirinhas e etc. Só que pensa que num canto desse tribunal tem literalmente uma cela, como se fosse, se estivesse vendo um animal silvestre, sabe? Tipo, tinha uma cela do nada, e acredito que vai ser, se eu conseguir achar a foto de capa desse podcast, que é ele basicamente enjaulado, só que ele fica tranquilo enjaulado, Marisa? Não, ele fica rindo o tempo todo. Inclusive, tipo, ele não tem dente na boca, parece, né? Daí fica mais bizarra ainda a foto, sabe? Esse é um dos casos que toda vez que eu vou fazer live e eu conto ele, o pessoal fala, pelo amor de Deus, tira a foto. Porque ela é uma foto difícil de ficar olhando. Realmente, assim, porque... É desconfortável. É muito desconfortável ficar olhando, gente. Eu desafio vocês. Pega a foto dele, fica 10 minutos encarando... Você já tá com passagem livre pra ir pro céu, porque assim, é muito difícil de olhar. E essa não chega nem a ser a parte mais bizarra, tá, gente? Não chega nem a ser a parte mais bizarra. O que era bizarro mesmo era o comportamento dele durante o julgamento. Não só disso dele sorrir pras fotos, mas o que eu tava dizendo naquela hora que era bizarro é que ele chegou lá dizendo que ele tava grávido. E, na verdade, acho que eles tentaram fazer isso pra testar que ele era insano, né? Enfim, aquela coisa que vocês já estão acostumados a ouvir, que daí ele não seria condenado à morte, receberia uma condenação alternativa. Mas ele falou que ele tava grávido e que daí os policiais bateram nele na cela e ele perdeu o bebê. Só que assim, gente, zero possibilidade dele estar grávido, tá? Então, tipo assim... E era bizarro, porque ele, como a gente falou, ele era uma pessoa alta, era uma pessoa... careca, ele tinha aquela coisa que ele parecia que não tinha os dentes, então, e ele era uma pessoa que tinha
como eu posso dizer, várias linhas de expressão. Então ele era uma pessoa que dava esse certo desconforto e ele começou a meio que encenar. Eu ia falar que ele é tipo Voldemort, só que com o nariz, sabe? A aparência física dele. É uma boa. É tipo É uma boa Voldemort, comparação, só que porque com o realmente nariz. é estranho. E eu acho que o cúmulo mesmo, assim, do julgamento foi quando chegou um momento que ele abaixou as calças dele pra mostrar o órgão genital. Ai, gente, é até difícil falar essa parte. Pra mostrar o órgão genital dele pra todas as pessoas que estavam ali. E enquanto ele mostrava, né, o negócio dele, né, ele ficava dizendo: olhem para essa coisa inútil, o que vocês acham que eu poderia fazer com isso? Mas assim, tentou, mas não teve fuga, né? Ele foi condenado à pena de morte. E qual foi a forma, né, que ele morreu? Que dia? Bom, o dia foi 14 de fevereiro de 1994 e ele morreu com um tiro na nuca, porque ele foi fuzilado. Sim, e eu acho que também um dos momentos, assim, mais marcantes do caso foi a última frase que ele falou, né? Não é sempre que a gente consegue achar, mas eu acho muito interessante quando a gente consegue, né? Que a última frase dele foi: quero que meu cérebro seja desmontado, pedaço por pedaço, e examinado, de modo que não haja outros como eu. E também nunca consegui encontrar... Eu ia falar que eu nunca consegui encontrar se de fato usaram o cérebro dele pra alguma coisa depois, né? Porque às vezes doa paciência, né? Acredito que não, porque ele foi fuzilado. Isso que eu ia falar, acredito não, porque como tomou foi um tiro na nuca. nuca, Provavelmente destroçou, né? Enfim. E eu acho também que as famílias nem iam deixar, né? Porque, como vocês sabem, a gente falou dessa questão de não ter informações. E esse caso ficou famoso por isso, porque inclusive tem fotos dele, como a gente falou, tem várias fotos dele. Então ficou conhecido e as famílias, tipo, meio que fizeram pressão para que ficasse conhecido, porque ele fez muitas vítimas, né? Como a gente disse, tem alguns dizem 54, alguns dizem 70, e aí vocês vão perguntar pra mim: Thiago, mas ele é aquele serial killer que só assumia culpa e não dava provas? Sim, ele chegou até a mostrar pra polícia locais onde estavam os corpos. Ele falou: aqui tá um corpo, foram lá e acharam. Então é por isso que a polícia ela meio que levou o que ele falava em consideração, porque eles realmente, em alguns corpos eles já tinham, e outros que ele levava e eles achavam o corpo. Então, tipo, ele realmente não pareceu um enganador, sabe? Ele não pareceu que fazia aquilo pra aumentar. O Henry Luca da vida. Então acho que a gente pode ir pro momento 5 centavos? Thiago, foi o Thiago que teve a ideia de gravar esse podcast dessa semana. Você queria comentar alguma coisa sobre esse ou sobre o episódio da semana passada que você não participou? Diga aí o que você tiver afim, né? Então, o caso de Synanon eu achei muito, muito louco eles rasparem a cabeça, eles terem a questão de terem muito dinheiro, então eles tinham recursos financeiros para bancar toda aquela maluquice. E eu fiquei com medo, assim, eu vi algumas matérias, tipo, eu nunca tinha ouvido falar do caso, então eu fiquei bem impressionado com isso tudo. Mas eu gostei muito do jeito que você falou, Marisa. Achei que, tipo, eu fiquei com medo realmente dessa seita. E eu acho que seitas são uma coisa que você nunca entende porque as pessoas estão lá, mas meio que quando a gente começa a contar o caso, você começa a entender porque essas pessoas estão lá. E é sempre uma pessoa muito cativante, sabe? Assim como a gente vê no caso do Charles Manson, que tipo, as pessoas achavam ele muito cativante, ele tinha o papo dele, e você vê que essas pessoas de seita sabem falar muito bem, sabem se expressar bem. Então, elas começam a convencer a pessoa pela lábia, mas depois a pessoa ela fica convencida pelo todo o resto, sabe? Porque tipo, ela vê outras pessoas achando aquilo normal e
E acabam. E essas seitas acabam acontecendo, né? Eu achei bem doido disso. E esse caso, o açougueiro de Rostov, era um caso que eu conhecia assim, bem por cima, eu não conhecia muito sobre ele, mas eu fiquei meio chocado com ele por ver uma foto dele. E aí eu acabei conhecendo esse caso pelas meninas do Só por Cima do Meu Cadáver. E eu achei que elas falaram muito bem sobre esse caso. Trouxeram até algumas coisas, alguns pontos diferentes, alguns pontos de vista que eu gostei. E a foto dele me pegou bastante, assim. Eu lembro que eu fiquei com a foto dele na cabeça por um tempo. E é realmente desconfortável a foto dele. As pessoas ficam muito chocadas quando eu conto esse caso. Eu acho que ele tá na lista aí dos mais pesados envolvendo serial killers. E eu faço as suas palavras as minhas, né? Eu também acho a cara dele muito bizarra, assim. Ela é uma cara meio difícil de esquecer. E, cara, tudo que eu tenho a dizer sobre esse caso é, assim, como que... Sei lá, como que... chega o nível, assim, das pessoas, sabe? Realmente é muito pesado, acho que principalmente porque a gente tem a noção de que a maioria das vítimas dele foram crianças. Acho que é aquele fatorzinho que piora ainda mais a história, mas eu acho que é tudo isso que eu tenho pra dizer pra hoje. Bom, galera, acho que por hoje é só. Obrigado por quem ficou até aqui. E até semana que vem, né? E, inclusive, vai ter uma grande coisa, né, Marisa, que vai mudar o mundo dos casos criminais, que é o Linha Direta Justiça vai voltar, né? Linha Direta está de volta, gente. No caso, a gente tá gravando uma quarta-feira, já vai estrear amanhã. Quando esse podcast sair, já vai ter surgido o Linha Direta. E eu acredito que todo mundo que consome esse tipo de conteúdo ficou contente quando soube que o Linha Direta ia voltar. E faz todo sentido, né? Eles estão surfando na onda do True Crime, que tá vindo com mais força do que nunca. Então, acho que o Linha Direta voltar só prova que... só mostra que realmente tá crescendo muito o consumo por esse tipo de conteúdo. Então, depois a gente quer saber o que vocês acharam da nova versão do Linha Direta. Gostei que vai ser o Bial que vai apresentar. Eu particularmente gosto do tipo de apresentação dele, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Tô bem empolgada. Nossa, eu adoro o Bial, porque eu acho o Bial uma pessoa inteligentíssima e ele trata as coisas com muito respeito, sabe? Tipo... Mas, nossa, imagina, só compara ele, tipo, eu não sei, eu não assisto muito BBB, mas, tipo, pelo que me falavam, era muito mais legal quando o Bial apresentava. Cada um tem sua opinião aí em relação ao apresentador do Big Brother, mas eu vejo muitas pessoas sentindo falta do Bial, mas eu duvido que atualmente ele voltaria a apresentar o Big Brother, eu acho muito difícil, ele já voltou mais com esse negócio jornalístico. Então, assim, eu gosto do Bial porque eu achei muito sério. Então, acho que vai dar boa essa junção Linha Direta e Bial. Tenho quase certeza que sim. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio aqui da nossa comunidade, apenas um podcast. Como sempre, a gente vai deixar uma enquete aí pro pessoal do Spotify. Obrigada por ouvirem até o final e até o episódio da semana que vem. Falou, galera. Até a próxima.